Olá! Nós estamos fazendo análise desse livro, Ensinando o Trivium, Harvey e Laurie Bluedorn, e nós estamos na segunda parte do segundo capítulo. E eu quero começar com uma frase forte, esse livro é muito forte, e assim, gente, se todos os pais cristãos tivessem a oportunidade de pensar sobre esse assunto, eu tenho certeza que os índices de famílias que iriam adotar o ensino doméstico iria aumentar muito, porque realmente, quando a gente para pensar, a gente percebe que tem muito argumento e faz muito sentido. Então, quero começar com uma frase, tá? Do autor, e ele diz assim: quando os pais são colocados na posição de observadores, a família fica prejudicada. Nós rompemos os tendões e ligamentos da nossa cultura e as famílias se desfazem porque nós a dividimos. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que esse modelo de nós mandarmos os nossos filhos para a escola, para eles serem ensinados lá na escola, isso nos coloca em uma posição apenas de observadores. Nós perdemos a autoridade, nós perdemos a oportunidade de influenciar de maneira bem assim, pontual na vida dos nossos filhos. E aí o autor ele mostra que quando nós fazemos isso, quando nós nos afastamos da educação e ficamos na condição de observadores, nós estamos diluindo a família. E ele coloca que todos os ligamentos eles são cortados. Por que ele usa essa expressão? Porque no vídeo passado a gente falou sobre o ciclo da educação. Quando você corta esse ciclo, todo o processo é comprometido. E é justamente isso que o autor está querendo nos mostrar. Que quando nós mudamos de posição, de uma posição ativa para uma posição passiva, nós cortamos esse vínculo familiar que gera um ciclo saudável e um ciclo bíblico. E para fortalecer esse pensamento, ele faz uma comparação. Ele diz que em apenas um século que nós temos terceirizado a educação dos nossos filhos, é possível ver o tamanho do prejuízo, o quanto foi prejudicial para a nossa cultura a secularização da educação nas famílias cristãs. E ele trata esse assunto tão sério que ele cita aqui, ó: a nossa cultura está sendo manipulada para adorar o Estado. Ele coloca que na nossa sociedade o Estado ele tem sido colocado como um Deus. Nós somos levados a colocar o Estado em um lugar de primazia que ele não deveria ter, que deveria ser a família, de ditar regras. Ele fala sobre o controle. Ele fala que o Estado ele tem procurado controlar todas as áreas da nossa vida. E não vai ser diferente. E aqui eu quero abrir um parêntese, porque nós que somos cristãos, nós acreditamos em um evento chamado Anticristo. Nós acreditamos que haverá um governo de um anticristo que vai controlar, né, todas as esferas, e o próprio nome já diz, ele é anticristo, ele é anti-Deus, ele é anti-palavra. Então nós precisamos entender que a própria Bíblia, o autor não cita isso nesse momento, mas eu que estou fazendo esse parêntese, a própria Bíblia, né, lá em Tessalonicenses, fala que ele já opera. Então nós precisamos, como cristãos, ficar com a nossa antena ligada, no sentido de entender que ele já está trabalhando. E às vezes nós somos inocentes demais, sabe? De olhar tudo que está acontecendo, de ver os passos que nós estamos dando e achar que não, que tudo, né, é porque é fatalidade, não, porque tudo é o acaso. Não, existe, né, um espírito que já opera e que tem a tendência de se opor a tudo que é de Deus. Então, se há um Estado que não trabalha para Deus, para quem que ele trabalha? É o que a gente falou lá no comecinho. Se ele não trabalha para glorificar o nome de Deus, não existe campo neutro. Ele trabalha contra. Então, é nesse sentido que o autor ele fala que a educação ela vem simplesmente para preparar filhos humanistas. Ele diz assim, ó: o Estado deseja controlar tudo na sociedade. O Estado é a encarnação do Deus do humanismo. E
se nós não percebermos isso a tempo, ele fala que o prejuízo é irreparável, porque você quebra esse ciclo de uma família saudável. Eu quero citar também aqui uma parte que ele fala assim, ó: quantos lares lançam fora essas oportunidades de ensino, devido à busca desordenada por divertimentos? Gente, isso aqui é muito atual. A minha irmã, ela tem uma loja de R$1,99 e ela sempre comenta, ela fala: Daiane, é incrível como os pais entram na loja com os filhos e tudo que os filhos pedem, eles querem dar. E na maioria dos casos, como ela é uma cidade pequena onde ela mora, ela conhece, né, as famílias, ela fala: olha, na maioria dos casos, a gente percebe que há uma necessidade de retribuição. Os pais, eles se sentem ausentes da vida dos filhos, os pais se sentem devedores aos filhos, se sentem, né, com uma dívida. Então eles levam os filhos na loja e tudo que o filho quer ele compra, porque ele pensa que isso vai pagar a dívida que ele tem pela ausência materna, pela ausência paterna. E a gente sabe que isso é uma realidade, a gente sabe que isso é a cara da nossa sociedade, né? Entretenimento, lazer, brinquedos caros, jogos, tudo que pode entreter uma criança. É um mercado assim que não para de crescer. Por quê? Porque os pais estão cada vez mais ausentes. E aí eles querem suprir essa carência, eles querem suprir essa necessidade que eles mesmos sentem, porque estão ausentes. E aí tem uma frase que, baseada nisso, né, nessa frase que ele fala, as pessoas estão em busca desordenada, né, por esse divertimento, com esporte, televisão. Tem pessoas que lotam, né, a agenda do filho para não ter tempo para mais nada, nem para a própria família. E aí, olha que coisa séria que ele diz aqui, ó: quantos pais liberam seus filhos para que busquem os próprios interesses sozinhos, longe da família? A gente tem muito esse discurso, né? Não, mas o que você gosta de fazer, né? Não, meu filho gosta de fazer tal coisa e eu gosto de fazer tal coisa e o outro tal coisa. Então, as famílias vivem separadas, né? Eu fiz um vídeo esses dias sobre unidade e sobre união, que muitas casas é como um saco de laranja. Tá todo mundo na mesma casa, mas é como um saco de laranja. Se você cortar o saco, cada laranja esparrama e vai para um lado. Não há, né, uma unidade, não há uma essência única. É preciso espremer essas laranjas e fazer um suco. Então não adianta estar dentro da mesma casa. E é isso que ele está dizendo. Quando você dá essa margem para o seu filho buscar os próprios interesses sozinhos, você está, de certa forma, dividindo essa família. E a proposta do ensino doméstico é ensinar sempre, a todo momento, enquanto brinca, enquanto anda, enquanto come, enquanto estuda. Todos esses momentos são momentos propícios para a educação. Então, não há um lazer individual, não há essa separação familiar. Todos fazem tudo juntos. E assim, gente, mais uma vez aqui, eu vou abrir um parêntese. Não parece que isso é assim, o contrário do que a gente vive? Não é isso que se ensina, não é isso que as famílias vivem. Por quê? Porque nós precisamos entender que há um objetivo maior de destruição da família. Nós que somos cristãos, a gente precisa ver isso. Então, é muita ingenuidade da nossa parte cruzar os braços e achar que nada tá ligado. Ah, não, mas isso não tem nada a ver. Ah, não, mas agora é exagero achar que a escola vai atrapalhar a fé dos nossos filhos. Nós precisamos ser honestos com a gente mesmo. Tá tudo ligado. E é isso que esse livro fala. Tá tudo ligado com a fé. Tá tudo ligado com o temor do Senhor. A escola, principalmente. E aí, olha o que ele fala no finalzinho aqui. Essas coisas não estavam necessariamente excluídas. Essas coisas assim, os afazeres isolados. Mas de modo algum constituíam no foco, como se fossem o local onde preferencialmente fizéssemos essas coisas. Ele está dizendo aqui do contexto da adoração. Você não adora só no templo, você não busca a Deus só no templo, você busca a Deus todos os dias em todos os lugares. Então ele está dizendo aqui que não é separado, não há um núcleo. Ah, agora eu vou aprender de Deus. Não, agora eu vou aprender só matemática. Não,
Você aprende matemática que glorifica o nome de Deus. Parece muito exagero? Parece. Mas na prática, não é. E lá na frente ele vai ligar esses conceitos ainda mais. Olha essa frase. A educação controlada pelos pais frustra o propósito socialista do Estado. Daí o Estado socialista ter trabalhado com tanto afinco para transformar o vínculo paterno em um fardo e induzir os pais ao desejo de cortar esses vínculos sempre que possível. Gente, é notório. Como que mudou? Nós somos uma geração de pais que tinham 4, 5 filhos, né? A nossa geração, os nossos pais, a maioria deles teve 4, 5, às vezes 6 filhos no máximo. Mas os nossos pais são filhos de pais que tiveram 10, 12. A minha avó teve 16. Então, assim, vai diminuindo. E é nítido essa realidade de que hoje a visão de maternidade, de paternidade é vista como um fardo. Eu falo isso também no meu curso, que ninguém quer a maternidade, ninguém almeja a maternidade. E aquilo que a Bíblia chama de bênção, de prazer, de alegria, de recompensa, o que a sociedade chama? Fardo, despesa, cansaço, estresse, raiva. E aí a gente tem que se perguntar, mas peraí, tem alguma coisa errada, porque a Bíblia fala que é uma coisa e a sociedade fala que é outra. Então, a gente tem que perceber que alguma coisa tem mudado o pensamento das pessoas a respeito da maternidade e da paternidade. E as coisas não acontecem do dia para a noite. Há uma preparação para isso e nós precisamos ver. E a educação doméstica, ela vai contra esse sistema, porque ela mostra a bênção de educar, não o fardo de educar. Não você falar assim, mas eu tenho obrigação de educar, de ensinar essa criança, meu Deus, é tão cansativo, é tão estressante, vai gastar tanto meu tempo. A visão é outra. Eu tenho a honra de ensinar o meu filho. Eu tenho o direito de ensinar os meus próprios filhos. Então, tudo gira em torno da visão. Qual a visão que nós temos acerca disso? Quais as nossas prioridades? Que lugar a maternidade e a paternidade têm ocupado na nossa vida a ponto de nós pensarmos nesse aspecto, né, acerca da educação doméstica. E para concluir essa parte, ele cita Salmo 127:3, que diz assim: herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, seu galardão. Como eu disse, a visão que a Bíblia tem de filho, aqui no Salmo, é herança. Gente, herança é uma coisa boa, você herda, você ganha, é um presente. Então, herança é algo muito importante, né, na Bíblia e no nosso contexto social também. Então, o que o autor está dizendo? O que o filho é na sua vida? É um fardo ou é uma herança, um presente valioso que você ganhou? E ele usa esse raciocínio para fazer a seguinte pergunta: quem que deu os seus filhos? Quem que te deu esses filhos? Foi o Estado ou foi o Senhor? E ele diz assim: não foi o Estado que gerou os nossos filhos e os deu a nós. Isso é muito sério. Não podemos, então, confiar nele para instruí-los. Precisamos colocar as coisas no lugar. Se não foi o Estado que gerou os nossos filhos e os deu, nós não podemos deixar que o Estado os instrua e forme esses filhos. Mas se foi o Senhor quem nos deu, precisamos confiar e instruí-los para o Senhor, não para o Estado. Então, essa visão é uma visão de resgate. E aí ele conclui dizendo: não podemos não somente não confiar no Estado para instruí-los, e também não devemos deixar que o Estado os tome de nós. Então, o autor ele tem essa visão de que quando você entrega a educação dos seus filhos para o Estado os toma de você, no sentido da autoridade, do direito de formar e educar essas crianças. Ok? Bom, vamos encerrar essa parte, aí depois a gente
continua com a última parte do terceiro capítulo. Deus abençoa, até mais!